Fala amigos do Canal Geek, eu tô hoje aqui voltando novamente com a minha série falando a respeito de RPG, Role Play Game. Nos vídeos anteriores eu já falei como surgiu aí, quem foram os criadores do RPG. Tivemos um vídeo eu falando bem rapidinho a respeito da minha história com RPG, bem resumida mesmo, porque já fazem 24 anos, né, que eu tô aí como mestre, 25 jogando. Falamos que o RPG está completando aí 45 anos e hoje eu vou falar um pouco a respeito dos tipos de mestre de RPG, segundo algumas pessoas aí. Eu não sei nem qual me encaixo, mas vou deixar os comentários para os meus jogadores dizerem aí se eles virem esse vídeo. E aí novamente mais uma frase em uma das línguas aí do meu livro, né? A principal língua, que é o Asles. Hae ean spoirenire. Significa, eles fazem parte da minha história de vida. E Léo para vocês, que significa olá, né, no meu mundo. E é a resposta, que é olá para você também. Bem pessoal, começando o vídeo com os tipos de mestre, eu vou usar duas referências, já que isso aí tem um monte de referência em vários sites. É como girar os dados aí, a gente nunca sabe o que vai dar. Essa primeira referência vai ser aí do André, do site Rolando os Dados, em que ele define os mestres mais de acordo com caótico, neutro, bom, como eram os personagens aí que a gente fazia e que a gente faz no D&D. Então vamos lá aos tipos do mestre, ou tipos de mestre, desculpa, segundo o André. O mestre leal e bom é aquele mestre que tenta fazer uma partida equilibrada, ele tenta até transformar o jogo num jogo, por exemplo, se você tinha que jogar dados, normalmente ele não permite mais essas jogadas, ele faz com que todo mundo tenha a mesma quantidade de pontos, para que o jogo não se desestabilize e personagens não fiquem mais fortes do que os outros, ou para que a partida chegue aí de uma forma bem equitativa para todo mundo. Bem, e qual o problema às vezes de mestrar dessa forma, pessoal? O grande problema às vezes é a perda de interesse dos jogadores, porque como eles sabem que todo mundo está lá igual, um não consegue se tornar melhor do que o outro, pode ser que haja uma perda de competitividade, certo? Temos aí também, gente, o mestre leal e neutro, que é um mestre que se preocupa muito com a questão de, por ser leal, mas ao mesmo tempo ser neutro, ele se preocupa muito com a questão de tudo que os jogadores disseram ou fizeram tem que estar atentamente registrado, não pode fugir nada, ele é quase como um advogado, termina afastando um pouco a diversão do jogo, porque os jogadores ficam um tanto paranoicos assim com as regras e com o andamento da história por causa desse mestre, que fica atento demais a tudo, mesmo advogando a favor de todos os personagens. O mestre leal e mal é aquele mestre que segue as regras. O leal aí, sempre, gente, levando em consideração seguir as regras. É um mestre que segue as regras. Contudo, por ser mal, o arsenal desse mestre se baseia em todos os livros de monstro para que ele realmente possa matar os jogadores. É um mestre um tanto obsessivo por batalhas e por morte dos jogadores. Esse é o mestre leal e mal. O mestre bom e neutro. O mestre bom e neutro é aquele mestre que gosta que a história siga bem, ele tem certa neutralidade, então significa que ele é um tipo de advogado, ele tende a deixar o jogo equilibrado, mas ele gosta que os personagens realmente ajam e ele até apoia os esquemas dos personagens, deixa os personagens criarem seus próprios esquemas dentro da partida e ele não se apega totalmente às regras de jogo, podendo estender aí jogadas de dado, dar chances ao personagem e gosta de dar boas recompensas para esses personagens. Esse mestre normalmente é muito divertido, torna as aventuras aí cheias de ação, aventura e deixa os jogadores com certa independência, o que dá um ar mais interpretativo dentro do jogo, certo? Esse é um mestre bom e neutro. Bem, o mestre puramente neutro, esse é um mestre bem difícil de você ter. É um mestre que ele parece muito com um bom e neutro. Só que ele também não exagera na bondade, porque às vezes o mestre bom e neutro ele exagera na bondade. O mestre realmente neutro,
ele equilibra-se entre o bem e o mal, ele é justo, ele dá recompensas justas aos personagens, deixa os personagens livres para agir, mas impõe determinados limites também para que assim, não haja também um afrouxamento demais dentro do jogo. Esse mestre normalmente é um mestre que já tem grande experiência com vários tipos de jogos e sistemas, então ele normalmente não precisa estar lendo o livro nem se baseando o tempo inteiro no livro para julgar as coisas ou para ver o que é mais certo ou o que é mais errado. Ele não é apegado completamente a regras, mas também não as deixa totalmente de lado. Ele deixa um jogo dinâmico, divertido. É um mestre que ele tem grande capacidade de se adaptar ao jogo durante as partidas, porque ele realmente deixa os personagens agirem, mas também ele não é totalmente assim, não deixa totalmente frouxa a partida. Então esse mestre tende a ser um mestre que as pessoas gostam muito desse tipo de mestre, porque ele pondera e é equilibrado entre o rigor e a liberdade, tá pessoal? Esse é um mestre puramente neutro. É um mestre que também sabe fazer armações, bolar aventuras muito interessantes para que os jogadores desvendem essas aventuras, mas não é um mestre que se importa se a aventura não sair totalmente igual ao que ele pensou. Então esse é um mestre completamente neutro. Já o mestre mau e neutro. O mestre mau e neutro, ele tem muito do mestre neutro, tá? É um mestre que também tem as características do mestre neutro, contudo, é um mestre no qual ele normalmente gosta bem de matar personagens, os personagens morrem com facilidade, mas também é um mestre que sabe conduzir campanhas de horror e suspense muito bem. Nos mestres maus e neutros, mesmo como os completamente neutros, eles conseguem criar personagens que deixam os jogadores em dúvidas e inclusive criam certas paranoias nos jogadores, mas as suas campanhas tendem a ser muito divertidas, muito dinâmicas, porque os jogadores eles são incentivados realmente a pensarem. Há um jogo de intriga o tempo todo dentro das campanhas dos mestres maus e neutros, tá? Então vamos aí ao próximo tipo de mestre. O mestre caótico e bom. O mestre caótico e bom, gente, é um mestre que tende a ter, assim, grande, larga experiência dentro do jogo. É um mestre que consegue criar histórias, mas que não se prende completamente a essas histórias. Então ele cria um enredo, mas os personagens podem sair desse enredo. E ele pode dar, assim, liberdade a esses personagens e cria modos. Ele tem que ser muito sagaz para criar modos para que os personagens voltem para esse enredo, às vezes até sem perceber. Ele é um mestre bom, por sinal, porque ele quer que a história aconteça, mas não é um mestre que anda matando, destruindo personagens, não. Ele é um mestre que deixa os personagens interpretarem e as regras, né? As regras do jogo, elas ficam em segundo plano. O mais importante para esse mestre é a interpretação. Mas esse mestre, ele é tão... Normalmente são mestres tão experientes que eles podem juntar vários sistemas e podem criar seus próprios sistemas, suas próprias formas de ficha, suas próprias formas de jogar. Esse mestre tem que saber conduzir muito bem a aventura, ou as aventuras elas podem perder um tanto o sentido e os jogadores podem perder o interesse ou podem não chegar a lugar nenhum. Mas são mestres também extremamente divertidos, tá? Um mestre caótico e neutro. Diferente do mestre, diferente do mestre caótico e bom, o mestre caótico e neutro, ele basicamente nem olha as regras. Os livros, eles são basicamente ignorados. Ele só se foca apenas na interpretação. E aí, o que acontece é que as batalhas raramente acontecem. E às vezes os personagens podem até se sentir arrastados apenas para histórias, para aventuras sem grandes objetivos. Pode ser interessante para a vivência dos personagens e tudo mais, mas pode se tornar um tanto monótono quando os jogadores aí passam muito tempo sem nenhuma batalha, sem nenhuma intriga, né? E sem o uso realmente das regras do jogo. Bem, e o mestre caótico e mau é aquele mestre que às vezes usa regras, às vezes não. Mas o mais importante para ele é que os desafios sejam quase que impossíveis. É um mestre que não se importa em matar personagens e que, se o jogo não segue ali mesmo dentro do caos, o que ele quer que os personagens façam, matar instantaneamente personagens não é uma dificuldade para ele.
Então esse é o mestre Chaotic Mouse, é o mais louco de todos. Então vou aí a uma outra classificação também de mestre que pode ser que vocês gostem, é uma classificação mais simples. Então assim, gente, tem várias outras formas de mestres que vocês podem pesquisar na internet. Na próxima semana, ou no próximo vídeo sobre RPG, na verdade, eu vou falar um pouquinho a respeito dos principais tipos de jogadores, mas de uma forma bem divertida. E eu gostaria aí que se alguns dos meus jogadores vissem esse vídeo, comentassem para dizer aí que tipo de mestre eu sou. Lembrando que não existe um tipo de mestre puro. Pode haver aí uma mistura de mestres para criarmos aí um tipo de mestre. Então, se vocês curtiram esse vídeo, dá um like aí pra gente no canal, tá? Inscrevam-se no canal, peçam aos amigos para se inscreverem e assistirem aos nossos vídeos e ativem o sininho. Grande beijo para vocês, até a próxima semana falando sobre RPG ou não.